Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Aqui estamos nós. Aham. Hoje, Vamos falar sobre sobre um assunto. o véu, sobre a leitura do Antigo Testamento. Queres ler essa escritura? Vamos ler essa escritura que é muito importante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, a lei ou o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ao meditar nesta passagem, o Espírito Santo lembrou-me de milhares de crentes que não sabem que Cristo está nele. E não só isso, usam o Antigo Testamento como guia para a sua vida cristã. Mas Deus não está a tratar connosco da maneira que tratou com os santos do Antigo Testamento. Somos novas criaturas e Deus não está a tratar do mesmo modo que tratou com os santos do Antigo Testamento. Eles eram salvos por mérito de sangue. Ofereciam sacrifícios, não é assim? E temos que lembrar também que nenhuma pessoa no Antigo Testamento era nascido de novo. Isso mesmo. Deus não era pai, conhecido como pai. Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E agora somos novas criaturas, somos filhos de Deus. E Jesus foi o seu primeiro filho, o primeiro entre muitos filhos, entre muitos irmãos. O seu filho unigênito. Para que Deus ofereceu para que agora pudesse ter uma família. Isso mesmo. Quer dizer que esta escritura, que o meu marido leu, diz claramente que há um véu sobre a leitura do Antigo Testamento. Sombras, irmãos, sombras. A gente ouve isso, encontra isso tanto no corpo de Cristo. Pessoas pregarem sombras quando temos Cristo que é a realidade. Preste atenção, quando há uma pregação nesse sentido, usam os caracteres, os personagens do Antigo Testamento e dificilmente falam da obra completa de Cristo. É isso. Vamos ler uma escritura? Vamos ler então aqui sobre sobre sombras. E sobre o véu, nós temos 2 Coríntios 3, 13 a 16. E agora vamos ler Hebreus 10, versículo 1. Uma coisa interessante, lemos ali que o véu é removido em Cristo. Na revelação de Cristo. Já não estamos mais a tratar com sombras e começamos a vê-lo por quem ele é. Quem ele é. Quem dizem que ele é o Filho do Homem. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Os que os praticam esses sacrifícios. Ouçam isto. Porque tendo a lei, tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Ei! Vamos prosseguir com o nosso estudo. Estamos a falar sobre o véu, sobre a leitura do Antigo Testamento e as sombras. E que Cristo é a realidade. Vamos prosseguir. Queres ler a seguinte escritura? Em falar em Cristo ser a realidade, para isso nós temos que entender o que Jesus completou naquela cruz. Exatamente. Parar de pregar um evangelho incompleto, que é sem
a cruz de Deus, de Jesus Cristo, ou o que ele pregar o evangelho como se Jesus não tivesse completado nada, Um jugo sobre os crentes, como se fosse como se fosse o crente a aperfeiçoar a obra completa de Cristo. Ei, como se Jesus, quando estava morrendo naquela cruz, ao invés de dizer que está consumado, ele disse: eu estou a morrer aqui, mas vocês continuem. prossigam com a obra, aperfeiçoem isso. Jesus foi o último sacrifício. E ele diz: está consumado. Então, mas o que é que realmente foi consumado? O que é que tratou essa obra de Cristo? E essa obra afeta-nos? E a resposta é simples. O que aconteceu a ele, aconteceu a nós. Porque ele é o nosso substituto. Vamos nos lembrar outra vez. Ele morreu por mim, no meu lugar, como eu. Ele morreu a minha morte. Pessoal, Ele é o nosso substituto. Só tomou o nosso lugar. Aquele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. Para que nele, nessa união com Cristo, no nosso espírito, através do nosso novo nascimento, fôssemos feitos a justiça de Deus. Está num bom relacionamento com Ele. Como se nunca tivéssemos pecado. Irmãos, sombras, véus, isso já não deveria ser parte do nosso vocabulário. Não mesmo. Ou não do mesmo. nosso viver, Isso mesmo. ou da nossa pregação, ou É do nosso isso. estudos. Quer dizer, eu estava a pensar agora mesmo, estamos a falar desta união, Ele morreu em nossa morte, morreu por nós, e Paulo fala sobre isso claramente em Romanos 6, capítulo 6, deixa eu só ler, 6, 3, tenho aqui apontado, 6, 3 a 5, queres ler? Ouçam isto em relação a Ele ser o nosso substituto e estarmos nele. Nós temos, ela mencionou o apóstolo Paulo, temos que lembrar que ele é o único que escreve sobre Cristo depois da morte, depois da sepultura, depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. Muito diferente dos Que outros todos escritores. os escritores escreveram até Jesus na cruz. Exato. E Pedro diz que as coisas que Paulo escreve são difíceis, escreve de um modo difícil que os indoutos torcem para a própria sua perdição. própria destruição. É isso. Eu chamo esses os inimigos da cruz. Aqueles que querem aperfeiçoar as coisas através dos seus próprios esforços para que a palavra de Deus funcione, opere nas suas vidas, como se Cristo não fosse suficiente. E por falta de conhecimento, muitos tentam viver uma vida de sacrifício, né? Isso. Para poder agradar a Deus. Vamos ler então sobre esta união e o que realmente Cristo fez por nós na cruz. E sobre aquilo que aconteceu com ele, aconteceu conosco. Aqui está, vamos falar rápido por causa do tempo, não é assim? Romanos 6, versículo 3 a 5. Ou não sabeis que, como muitos de nós que foram batizados ou colocados em Cristo Jesus, foram batizados ou colocados na sua morte? Sabemos, temos que saber na nossa mente. Portanto, fomos enterrados com ele pelo batismo na morte. Por essa colocação, né? Que tal como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, mesmo assim nós devemos andar em novidade de vida. Porque se temos sido unidos juntos à semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Se estávamos nele na morte, estamos também na ressurreição. É isso que ele está a dizer aqui nesta escritura. Tremenda, né? Que afirmações tão tremendas. Tão poderosa. Então aqui em 2 Coríntios, outra afirmação muito poderosa do apóstolo, nosso irmão Paulo, ele diz assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Como é que o conhecemos então? O Cristo ressurreto não é um mistério que agora é revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso mesmo, eu sempre me lembro daquela porção de escritura onde
O apóstolo João é conhecido como o apóstolo que Jesus amava e que ele inclinava-se sobre o peito de Jesus. Mas quando ele o viu, mesmo João, quando viu na ilha de Patmos, não foi lá tentar colocar A a cabeça. cabeça dele no peito de Jesus. Ele caiu como um homem morto. Ele viu Jesus na sua glória. Glória. Yeah. Não conhecemos Jesus segundo a carne. Lembrem-se que um corpo foi preparado para ele. Eu chamo a esse o corpo dado a Jesus por Maria, o corpo de Maria. Porque ele agora tem um corpo universal onde nós somos esse corpo e ele é a cabeça, né? E esse corpo universal e invisível é chamado a igreja. O corpo de Cristo. E agora é muito importante e devemos agora, necessitamos fazer uma distinção clara. E nós vamos dar alguns pontos, maybe Para três ou quatro, entender que Deus não está a tratar conosco do mesmo modo que tratou no Antigo. no Antigo Testamento, com Israel. Yes. Quer dizer, um dos pontos, temos aqui vários pontos, né? Mas um deles, Para entendermos esta distinção Claro. entre o tratar de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lembre-se que o Antigo Testamento fala do povo, os filhos de Israel, não são os filhos de Deus, é? ou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Novo Testamento, aqueles que são seus filhos, ele é conhecido por pai. Pai, Abba, Father. O próprio Jesus Deus, disse, meu pai, meu pai. meu pai, meu pai. Meu paizinho, acho que essa é a tradução correta. Lembram-se que Jesus, acho que em João 17, quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz, e quando orares, diz aí, Pai nosso, nosso. Ele não disse meu pai que está no céu, ele disse nosso, nosso. E também em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. A todos, Aqueles que receberam como Senhor e Salvador. ele dá-lhes o poder de serem Ser chamados filhos. Filhos de Deus. Um tratar diferente, irmãos, um tratar diferente no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus era o Deus Todo-Poderoso e no Novo Testamento, Deus é um Pai. Nosso Pai Celestial. Vamos ler aqui Essa as escrituras rapidinho por causa do tempo. Romanos 8:5, 8:15. 8:15. Porque, leia, eu leio outro. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção ou aceitação de Deus, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E outra, João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quer dizer, ele não é mais conhecido como Deus De Jacó, Abraão, mas Isaac. Pai. Aqui estas escrituras mostraram claramente Agora também necessitamos fazer uma distinção clara entre... que devemos saber algo no tratar Muito de Deus. importante isso. Entre A Israel nação de Israel e a igreja de Deus, isso, que é o seu corpo uma maneira diferente e distinta do seu tratar. de Deus, com Israel que é a nação de Deus, ou o povo de Deus, e a igreja que é o seu corpo. Esta escritura em 1 Coríntios 1 Coríntios 10:32, 10:32, nós vemos aqui que Deus trata com 3 grupos distintos de pessoas nessa Bíblia. Diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, gentios, nem à igreja de Deus, que é a nova criação. Nova criatura. Nova criatura. Aleluia. O nosso ponto, até mais. Não. Tá aqui, número 4. Estou aqui com os papéis todos virados. Temos aqui Número 3. outro ponto. Devemos aprender a distinguir no tratar de Deus. Claramente. É o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus tem a ver com o governo de Deus físico na terra. E o reino de Deus tem a ver com a sua autoridade, o seu reino no crente. Eu vou ler a escritura. Atos 1:6 nós lemos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel?
Então o povo, a nação de Israel estava à espera de que o reino fosse estabelecido. Ele tinha vindo para os céus, mas eles não o receberam. Judeus. Eles eram os que estavam à espera do Messias. Mateus 20, 21 diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhes um pedido. E ele disse-lhes: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à esquerda, no teu reino. Ele estava a falar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus. Yes. Não o reino de Deus, o reino dos céus. E agora vemos aqui. Agora vamos ver a diferença. A diferença. Romanos 14, 17. Agora é o reino de Deus, Agora é o reino de Deus. No crente, ouçam isto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E então tem aqui outra escritura, que é Lucas 17. Queres ler aí na tua Bíblia, porque acho que aqui isto não está completo. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por observação. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Tremendo, tremendo, tremendo. Outro ponto que vamos mencionar no tratar de Deus. E claramente devemos entender claramente. Fazer a distinção entre o Antigo e o Novo Testamento, de algo que Deus já fez, é no tratar do pecado, no assunto do pecado. Nós já falamos sobre isso num dos nossos estudos. Né? No tratar de Deus, no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram oferecidos e o que Deus fez através da pessoa do seu Filho. Né? E lembrem-se que no Antigo Testamento eles ofereciam sacrifícios pelo pecado. No Novo Testamento, Deus ofereceu o sacrifício do seu Filho. E o próprio Deus ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Vedes, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, era o que João Batista. Que tira, ou tirou, ou não tirou? Vai tirar? Não, já tirou, já tratou o pecado do mundo. Quer dizer que Deus já tratou com o assunto do pecado. Estou a falar do pecado original, aquele pecado que nos impedir de ir para o céu. Deus já tratou com esse pecado. Né? Então, que é o pecado original, é o que João Batista chama o pecado do mundo. Deus tratou com esse pecado e ninguém vai para o inferno por causa desse pecado. As pessoas vão para o inferno porque não creem ou não aceitam o sacrifício final de Jesus Cristo. Tem uma escritura que fala sobre isso. É João 3. João 3. Mas lembrem-se que como é que o pecado veio para o mundo? Através de um homem. E o nome dele? Adão. Quer dizer, por uma oferta só, Deus tratou com esse assunto do pecado uma vez por todas. Uma vez por todas. Ele não está a tratar, já tratou. Não está a tratar, ele já tratou. Tremendo. Vê essa escritura aqui. Romanos 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tá aí a resposta, tá tudo aí. Clarinho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos ler aqui então, Hebreus 10:10 diz que porque... Eu vou ler aqui nessa escritura. Melhor ler aqui, porque estas versões às vezes fazem uma confusão, fazem o cabelo ficar em pé. Procurar Hebreus aqui primeiro. Hebreus está aqui? Está aqui. Hebreus 10:10. No qual vontade, tendo sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A oferta de Jesus Cristo uma vez. 10:14 diz então o seguinte. Porque uma só oblação. Uma só oferta. Porque por uma só oferta
aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vocês veem aqui que a obra da santificação é progressiva nesta escritura. Ele diz que ele aperfeiçoou para sempre. Isto é algo que aconteceu no espírito de todo crente nascido de novo. Diz que aquele que está sendo santificado, isto é, no seu andar. Então vemos santificação de um modo progressivo e imediato. Imediato no espírito. No espírito, temos que lembrar para isso a divisão do corpo, espírito e alma. E temos bastante escrituras, né? E lembre-se que a salvação é no nosso espírito. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Aonde é isso? No espírito. Porque é nascido de Deus. E não peca porque é nascido de Deus. Isso é 1 de João 3:9. No espírito não pecamos. Mas se dissermos que não temos pecado, mentimos. Já falamos sobre esse assunto. Isso seria então 1 de João 1:8. 1:8. Yes. Isso mesmo. Mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai. Isso mesmo, mais nada. Então já vimos que a oferta de Jesus Cristo foi uma só, pelo pecado. Ele tratou com aquele pecado que nos ia impedir de entrar nos céus. Entrar no céu, na casa, ir para a casa do Pai. E outra coisa que temos que fazer uma distinção clara no tratado de Deus, no tratado de Deus, no Espírito Santo está sobre as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento o Espírito Santo está em nós. Naquele que crê. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava só sobre os reis, os sacerdotes e os profetas. E os profetas. Sobre. E agora vamos ver a diferença aqui. Em Números 11:17 diz: E tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei, ou colocarei sobre eles. E agora também vemos agora a mudança sobre isso. João 14:16-17 nós lemos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Isso mesmo. Tão poderoso. Penso que estamos certos com o nosso tempo. Ainda temos um pouquinho, né? Tão tremendo. Também algo que lemos nas escrituras aqui, que o meu marido abriu, o nosso ensino foi com a 1 de Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Que fala sobre o véu. Que as pessoas leem o Antigo Testamento e querem firmar o seu andar, o seu caminhar, como os crentes através dessas sombras. E ele diz que existe um véu na leitura e esse véu é retirado em Cristo. Em Cristo. Algo também que nós nos apercebemos é que a maioria dos crentes, se não coloca a sua atenção no Antigo Testamento para poder aprender ou desenvolver seu caminhar com Deus, coloca em Jesus de Nazaré. É isso. Essas duas coisas, quando nós temos Cristo em nós, e isso constitui salvação. Eu vou dizer... Somos salvos pela sua vida. Jesus a multiplicar o pão e andar sobre a água, o Jesus histórico, como lemos há pouco, já não o conhecemos mais desse modo, não é? E a igreja fundada, ela é firme na revelação de quem Cristo é, porque foi exatamente isso que Jesus perguntou. Disse a Pedro. Isso mesmo. Quem é que vocês dizem que eu, filho do homem, sou? Né? E ele diz, sobre essa rocha, sobre esse entendimento. Sobre essa revelação. De quem Cristo é. E eu vou dizer a igreja outra coisa, será edificada. E para que muitas tristeza de muitos, Pedro não era a rocha. A rocha é a revelação de quem Cristo é. Sim, eu não sei no estrangeiro, mas aqui há muitas igrejas que colocam o galo por causa do Pedro, do relacionamento na escritura com Pedro, dele ter negado
E nós temos E que o galo lembrar, ter cantado, né? irmãos, nós temos que lembrar que há uma mensagem que é chamada agora a graça de Deus. Foi confiada a um homem, o apóstolo Paulo. Esse aqui é o Evangelho. Ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Isso é em Romanos 1:16. E interessante, o mesmo terreno de pensamento segue-se em Gálatas 1:6. Porque ele diz, estou surpreendido que vos estáis a afastar daquele que vos chamou para a graça de Cristo. Para outro evangelho, mas não existe outro. Quer dizer, então, aquele que vos chamou para a graça de Cristo. Quer dizer que o evangelho de Jesus Cristo é sobre a sua graça, a graça de Deus. E para podermos entender a graça de Deus e conhecer o mistério que estava escondido, mas que agora foi revelado, que é Cristo em nós, né, oculto, mas que agora foi revelado que é Cristo em nós, a esperança da glória, nós temos que ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Exatamente, porque ele mesmo diz, quando lerdes, podeis entender o meu conhecimento de mistérios, em Efésios, capítulo 3, versículo 1, 2, 3, por aí. Vejam isso. Quer dizer que é quando lemos aquilo que Paulo escreve, que entendemos o conhecimento do mistério, que ele diz que não foi revelado a homem nenhum, aos filhos do homem. Quer dizer que ele tinha um entendimento que não outra pessoa não teve. Não tinha. Veja essa escritura, Romanos 16:25. Temos de tomar atenção a tempo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Que era isso? E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Que era isso? Que desde tempos eternos esteve oculto. Mistério, Cristo. Quer dizer que há um evangelho que estabelece o crente. E esse evangelho deve ser segundo a revelação de Cristo. É isso, Cristo no crente é que o firma, que o estabelece. Right? Veja essa escritura. Colossenses 27, 28. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos deixar as sombras. Vamos remover o véu. E ver Cristo por quem Ele é. A gente diz, canta e faz orações, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que eu preciso, mas bum, 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 bum. Lá vamos nós na nossa correria à procura de sombras, como se aquilo, a obra de Cristo, não fosse suficiente. Irmãos, há um evangelho completamente depois da cruz de Cristo, depois da ressurreição. Vamos fazer a transição. Lembrarmos que há um evangelho completamente novo depois da cruz de Cristo. Dedicado à nova criatura. Que é dedicado à nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós oramos, oração do apóstolo Paulo em Efésios 1:17. Para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê o espírito de sabedoria e revelação. No pleno conhecimento dele. Os olhos do entendimento. Eu vou dizer, aberto, dizer que tua mente seja completamente iluminada. Inundada de luz, inundada com a luz do Evangelho. Isso mesmo. Que Cristo é o único. E que Ele possa tornar tudo possa tornar uma realidade em nossas vidas. Isso mesmo. E no nosso falar e no nosso andar. É um estilo de vida isto, é? Estilo de vida. Isso não é uma coisa que colocamos ao domingo para ir à igreja, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Cristo vivo através de nós nesta terra. Nós somos as mãos e os pés e as bocas que Jesus usa para manifestar nessa terra. Deus os abençoe. Tchau, tchau.